Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo no universo da pulverização agrícola. O objetivo aqui é bem claro, viu? É dominar cada etapa do processo, desde a mistura no tanque até o alvo final, para garantir que cada aplicação seja um verdadeiro sucesso. Vamos descobrir juntos como fazer cada gota e, claro, cada centavo valer a pena de verdade. Olhando assim, parece uma coisa simples, não é? E de certa forma, até que é. Uma cauda de pulverização. Mais de 97% dela é só água. Isso mesmo, quase tudo é água. Mas o curioso é que é justamente nesse ingrediente tão básico que se esconde o segredo entre o sucesso e o fracasso total da operação. E é isso que leva a gente para a grande pergunta. Ué, se a maior parte é só água, por que, afinal de contas, tantas aplicações dão errado? Por que os produtos, às vezes, parecem que não funcionam como deveriam? É exatamente isso que a gente vai desvendar agora, passo a passo. A nossa jornada hoje tem 6 paradas que são cruciais. A gente começa pela base de tudo, a água e a calda. Depois, vamos falar dos potencializadores, os adjuvantes. Em seguida, a gente entra na cozinha para ver a receita, a ordem certinha da mistura. Também vamos conversar sobre a limpeza e o descarte correto das embalagens. O quinto passo é achar o momento perfeito, de olho no clima. E, para fechar, o diagnóstico, como saber se a planta sofreu algum dano. Então vamos lá para a nossa primeira etapa. A fundação, a base de tudo, que é a água e a cauda. É exatamente aqui que a aplicação começa de verdade. E acertar nesses fundamentos, isso define todo o resto. Antes de mais nada, vamos alinhar o vocabulário, certo? O que é essa tal de cauda? Bom, de forma bem simples, é a solução final que está ali no tanque, prontinha para ser aplicada no campo. É aquela combinação precisa de água, defensivos agrícolas e, na maioria das vezes, também os adjuvantes. Olha, quando se mistura produtos no tanque, basicamente 3 coisas podem acontecer. O efeito pode ser aditivo, que é o esperado, 1 mais 1 dá 2. Pode ser sinérgico, que é o cenário perfeito, onde 1 mais 1, na verdade, vira 3. Mas o grande perigo que a gente quer evitar a todo custo é o efeito antagônico. É quando a mistura se anula e 1 mais 1 acaba virando só 1. E como é que se evita esse tal de antagonismo? O segredo, na maioria das vezes, está na água. A qualidade dela é fundamental. O sucesso da calda depende de 4 fatores-chave: a temperatura, a pureza, a dureza e o pH. O pH, por exemplo, ele mexe diretamente na meia-vida dos produtos, ou seja, ele define por quanto tempo eles vão continuar ativos e eficientes ali dentro da calda. Falando em dureza, o que é isso, afinal? É basicamente a concentração de sais minerais que estão dissolvidos na água, principalmente cálcio e magnésio. Essa tabela aqui mostra a classificação oficial, que vai de uma água mole até uma água muito dura. O primeiro passo é saber em que categoria a água utilizada se encaixa. E essa imagem aqui, ela é perfeita para a gente entender o porquê. Olha só que interessante. Os íons de cálcio e magnésio, que vêm da água dura, eles simplesmente se ligam, se agarram nas moléculas de herbicidas, como o glifosato. Eles meio que sequestram o ingrediente ativo, desativando o produto lá dentro do tanque. Ou seja, o produto perde a sua força antes mesmo de chegar na planta. É um desperdício enorme. Tá, então como é que se resolve um problema como a dureza da água e outros tantos? É aqui que a gente entra na segunda etapa, os adjuvantes. A melhor forma de pensar neles é como os ajudantes da cauda. Eles entram em campo para melhorar o desempenho e resolver problemas bem específicos. E eles se dividem em 2 grandes grupos. De um lado temos os aditivos, também chamados de potencializadores. Eles melhoram diretamente a eficácia do produto, como os óleos, que ajudam a planta a absorver melhor. Do outro lado temos os modificadores de cauda. A função deles é outra, é alterar as propriedades físicas da mistura. São os espalhantes, os redutores de deriva, os antiespumantes e por aí vai. Agora sim, chegamos na terceira etapa, que eu chamo de a receita secreta da ordem de mistura. Porque aqui, gente, o ponto crucial é entender que não basta saber o que colocar no tanque. O mais importante é saber em que sequência cada produto deve entrar. A ordem aqui é tudo. A ordem correta não é aleatória. Ela depende da formulação de cada produto, sabe? Se ele é um pó molhável, um grânulo, um líquido. A regra de ouro é sempre ir dos produtos menos solúveis para os mais solúveis. Errar essa sequência é pedir para ter problema. Pode entupir bico, pode separar a cauda no tanque e, o pior, claro, uma perda gigante de eficácia. Então, como é que a gente evita um desastre de 2.000 litros no tanque? A resposta é simples e barata: o teste da garrafa.
Pensa nele como uma simulação, um ensaio geral em pequena escala. É para checar se a mistura dá certo antes de preparar o tanque principal. É um teste obrigatório que pode economizar muito dinheiro e dor de cabeça. E olha só o resultado na prática. À esquerda, uma mistura perfeita, estável, homogênea. Essa passou no teste. Já na direita, uma mistura incompatível. Dá para ver direitinho a separação dos produtos. O resultado do teste é assim, visual, na hora. Não deixa nenhuma dúvida. E essa tabela aqui ajuda a transformar o que se vê numa decisão. Se a mistura separou na hora, a recomendação é clara: não aplicar. Se a mistura ficou estável, sinal verde, pode seguir em frente. É um guia prático, direto ao ponto, para tomar a decisão certa e não ter prejuízo. Certo, mistura pronta, aplicação feita. Agora vamos para a etapa 4, a limpeza segura das embalagens. É muito importante lembrar que o trabalho não termina quando o tanque esvazia. O descarte correto não é só uma boa prática, é lei e uma grande responsabilidade com o meio ambiente. Para as embalagens rígidas de plástico, o procedimento é obrigatório e se chama tríplice lavagem. O processo é bem tranquilo, olha só. Primeiro, esvazie a embalagem por completo. Deixe escorrer por uns 30 segundos. Segundo, adiciona água limpa até 1/4 do volume dela. Terceiro, fecha bem e agita, mas agita com vontade por 30 segundos. E por fim, essa água da lavagem vai direto para o tanque de pulverização. E atenção, tem que repetir isso mais 2 vezes, ok? Por isso o nome tríplice lavagem. Mas muito cuidado com essa diferença aqui, que é fundamental. As embalagens rígidas passam pela tríplice lavagem, depois são inutilizadas, furadas e aí sim devolvidas. Agora, as embalagens flexíveis, aquelas tipo saco, não devem ser lavadas, de jeito nenhum. A regra para elas é esvaziar completamente, dobrar e guardar dentro daquela embalagem de resgate apropriada. Vamos agora para a quinta etapa. A gente vai falar sobre o momento perfeito, que é totalmente ditado pelo clima. Sabe, mesmo a cauda mais bem feita do mundo pode ir por água abaixo se for aplicada nas condições meteorológicas erradas. O ambiente é quem manda no sucesso da aplicação. E as condições ideais são bem claras, olha só. Temperatura sempre abaixo de 30 graus, umidade relativa do ar entre 55% e 95% e a velocidade do vento entre 3 e 10 km por hora. Existem ferramentas como a tabela ΔT que ajudam muito a achar a janela de aplicação ideal. Ela basicamente cruza os dados de temperatura e umidade para mostrar o risco de evaporação das gotas. E aqui tem um perigo que muita gente não vê, a inversão térmica. O que é isso? É quando uma camada de ar frio fica presa pertinho do solo por uma camada de ar mais quente por cima. Isso faz com que as gotículas da pulverização fiquem ali, suspensas no ar, sem descer. O resultado é uma deriva totalmente imprevisível e perigosa. Uma dica prática para identificar é observar a fumaça. Se ela não sobe, nem se dissipa e fica parada no ar, é um forte sinal de inversão térmica. Não aplique. E assim chegamos à nossa última etapa, o diagnóstico de danos, a famosa fitotoxicidade. Aqui vamos aprender a reconhecer os sinais de que a própria aplicação química acabou prejudicando a lavoura. Afinal, o que é fitotoxicidade ou fito? É, de forma bem direta, o dano causado à planta por uma substância química. E as causas mais comuns são erros que a gente já viu ao longo da nossa conversa. Dose errada, mistura inadequada, aplicar em plantas que já estão sofrendo com estresse hídrico ou aplicar naquelas condições climáticas totalmente desfavoráveis. E isso tudo nos leva a uma reflexão final, que é importantíssima. O problema que está visível na planta é um dano químico, é uma falta de nutriente ou é uma doença. Saber diferenciar uma coisa da outra é o passo final e decisivo para um manejo correto e, claro, para proteger de verdade a lavoura.